Notícias do esporte para termos um espaço suficiente para que Maria Isabel Pimenta Rocha e Bartolomeu Ferreira Ribeiro possam esclarecer à torcida, ao ouvinte, ao torcedor da URT de modo geral, tudo o que está ocorrendo na União Recreativa dos Trabalhadores. Sabemos que as notícias nos últimos dias se tornaram escassas e sabendo que a diretoria também não poderia se abrir em termos de novidades com notícias ainda sem aquela complementação, sem que tudo estivesse alinhavado. E aí o convite ficou aberto para Isabel. O dia que você quiser, tiver novidade, puder falar, as portas estão abertas. E eis que um pouquinho antes das 11, ela chegou aqui depois de uma reunião na URT juntamente com o Bartolomeu e privilegiando aqui o Bola na Rede, dizendo: estamos aqui para contar todas as novidades. Quais são elas? Seja bem-vinda, Maria Isabel Pimenta Rocha, dizendo para você que estão com a gente o Elton Souza, Solon Pereira, Marcos Machado. Bom dia, Isabel. Bom dia, Adamar. Bom dia aos ouvintes da 98. E aí a gente, como ficou em aberto, né? Bom dia aos parceiros, como Elton Souza, Marcos Machado, Solon Pereira, e em especial ao torcedor da URT. O convite estava aberto, como você bem disse, e a gente saiu da URT agora há pouco, de uma reunião, e, como se diz, viemos aqui para esclarecer aí ao torcedor e a vocês da imprensa o que aconteceu nos últimos dias dentro da URT. O que você poderia dizer sobre o estádio Zama Marcel, sobre Vila Olímpica, porque muitas especulações existiram sobre negociação da Vila Olímpica e também ao mesmo tempo uma revolução nisso aí, uma mudança, a Vila Olímpica podendo ser o local do novo estádio. Explica para nós como foi essa negociação, essa conversa, principalmente com o Décio Bruxel, Isabel. Então, Adamar, a gente teve uma solicitação feita ao Conselho Deliberativo da URT, assim que recebemos o que o torcedor e vocês já sabem, né? São todas aquelas, o débito dos cheques com credor, depois veio aí a ação do Bruno Aquino e os débitos corriqueiros da URT. A gente procurou, a gente tinha aquela hipoteca com o Décio e filhos da Vila Olímpica, do espaço da Vila Olímpica. Então, pedimos ao Conselho autorização dele quitar o que estava em aberto e a gente, assim, fazer a transferência, né, do imóvel, do local, do espaço onde hoje é a Vila Olímpica. Isso tinha ficado autorizado pelo Conselho, a gente começou aí os procedimentos corretos a serem feitos. No decorrer, a gente teve uma outra reunião com ele, no qual ele nos chamou lá, Bartolomeu e eu, e achando que se a gente trocasse a hipoteca, o valor do débito que a gente teria com ele, mais o que a gente teria que sanar para o estádio da Avenida Brasil, no caso a matrícula do estádio da Avenida Brasil, e aí retornaria como retornou para o RT, o espaço da Vila Olímpica. Lá hoje tem o clube, né, tem as atividades e baseando nisso, a gente acha que tem que vir um retorno financeiro para o RT daquele espaço aí. Aí tornamos entrar em reunião com o Conselho, pedimos autorização dessa troca de hipoteca e o Conselho nos autorizou a fazer isso. Então a gente trocou a matrícula do espaço da Avenida Brasil pelo o espaço da Vila Olímpica. Então isso que aconteceu. Hoje já posso dizer ao torcedor e a vocês da imprensa que a URT, ela sanou essas dívidas, ficando, como foi dito lá atrás, junto ao município e à Receita Federal. Então, um balanço que a gente quer passar para o torcedor e vocês da imprensa, desde que nós assumimos a URT, já vai caminhar aí para 3 anos, o que a gente conseguiu sanar de dívida trabalhista, que ficou de gestões passadas. Inclusive, uma delas aquele valor de 950 mil, esse valor do Bruno Aquino de 320 mil. Além disso, pagamos o Cascata, 65 mil. Tivemos o Ayrton, que trabalhou na URT em 2019, 10 mil.
O preparador de goleiro Edenilton, 16 mil. E aqueles cheques do credor, do Nelson, de 950 mil. Então, o torcedor e vocês têm aí uma base do que já foi quitado desde que a gestão, na qual faz parte eu, Bartolomeu e mais 15 diretores, sanando aí essas dívidas da URT. E para isso, a gente tem, como coloquei, que disponibilizar um imóvel, algo da URT. Nesse meio tempo, veio aquela penhora, né, aquela previsão de leilão, e isso a gente ficou bastante pressionado. Foi aonde a gente pediu autorização do conselho para recorrer, aonde a gente, né, já tinha recorrido lá atrás, como eu não era ainda presidente da URT, e a gente retornou a recorrer lá e fomos atendidos, e hoje a URT sanou essas dívidas aí, deixando bem claro para o torcedor que a gente está sanando esses débitos, muito pouco da nossa gestão, mas o corriqueiro dessa pandemia de não poder ter sócio-torcedor, essas coisas, porque se a gente tivesse tudo isso, a gente não teria débitos. Acredito eu que a gente teria algum valor em caixa. Mas a gente tinha que sanar isso para não deixar nem o imóvel da Avenida Brasil, nem o imóvel onde situa a Vila Olímpica a leilão. E a gente foi socorrido aí, mais uma vez, pelo ao nosso credor, e a gente sanou os débitos aí da URT. Antes de passar para os outros participantes do Bola na Rede, cumprimentando também Bartolomeu Ferreira Ribeiro, agradecendo a você, Bartolomeu, pela presença aqui no Bola na Rede. Sabemos que durante todo esse tempo de negociação, você esteve, né, está sempre ao lado da presidente Maria Isabel Pimenta Rocha. Sobre essas dívidas declaradas pela presidente, Bartolomeu, ainda restam outras aí ressalvadas, claro, com a prefeitura e os impostos federais? Bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Damar, bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Clube, 98. Damar, as dívidas essas aí mesmo, né, que foram pagas, né, foram todas sanadas, né, restando somente essas da Receita Federal e do município, né, que estamos em negociação também com o município, né, para sanar essas dívidas. Mas o mais importante, Adamar, é que foram pagas, né? E deixar bem claro também para o torcedor, né? Aquele torcedor que é apaixonado com a RT, que gosta da RT muito, né? Que essas dívidas que foram pagas, né? Quando eu e Isabel entrou na URD, né? Fomos chamados pelo Décio, para que fosse feito um levantamento das dívidas do RT há 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos e pouco. Né, chegando lá, nós encontramos uma dívida de mais ou menos 1.400.000, mais os cheques, né, da administração passada. Essas duas dívidas da administração passada. Então nós fizemos um levantamento, né, o Décio na época quitou todas essas dívidas, né, deixando bem claro que da administração passada, né, da administração do Edson e do Dr. Domingo, né, que foram vindo essas dívidas. E naquela época não foram quitados os cheques também, no valor de 400 e tantos mil, porque o Conselho Fiscal não autorizou que esses débitos fossem pagos, porque esse dinheiro não teria entrado nas contas do RT. Então, deixar bem claro isso aí, que agora está sendo pago, porque é judicial, né? A dívida é uma dívida que o RT está pagando, que o RT não deve, deixar bem claro, né? E deixar bem claro também, Adamar, que as pessoas às vezes veio ele lá no Décio, uma Isabel buscando dinheiro e tal, e pagando, e fala que às vezes o dinheiro está, né, naquela época lá eu fiz, né, é sabido todo mundo, né, que nós pegamos esse 1.400.000, e às vezes as pessoas pensam que a gente está pegando dinheiro para nós, né, pessoalmente, não é. Então quero deixar bem claro isso aí para esclarecer para o torcedor, que a gente escuta áudios aí, torcedores, pessoas maldosas, falando que o dinheiro, que nós que embolsamos o dinheiro, não embolsamos dinheiro nenhum. O dinheiro foi feito, a dívida foi feita na administração do Dr. Domingo e do Edson, né? E nós chegamos lá e levantamos essas dívidas e fomos até o Décio, que disponibilizou o pagamento dessa dívida, e não se foi pago também naquela época o cheque, porque o Conselho Fiscal da RT não autorizou que fosse pago.
Ok, o Bartolomeu, Isabel e Bartolomeu aqui no Bola na Rede, segunda-feira de esclarecimentos para a torcida da URT. Vamos abrir o microfone também para Marcos Machado, nosso repórter nota 10. Alô, Marquinhos, bom dia. Marcos Machado, daqui a pouco ele entra no circuito. Vamos trazer agora a participação do Elton Souza, o comentarista dos detalhes. Alô, Elton, bom dia. Bom dia, Adamar, bom dia, Solo, Zuzu, Guilherme, meu amigo Marcos Machado, e um bom dia especial para Maria Isabel e o Bartolomeu Ferreira, que são pessoas que a gente preza muito e estão à frente da URT. Maria Isabel e Bartolomeu, há alguns meses eu conversei com alguém de dentro da URT e ele me disse: olha, Elton, parece que quem está de fora está fácil de resolver os problemas da URT, mas quem vive o dia a dia não só da URT, mas de qualquer clube do interior, a situação hoje é uma situação difícil para todo mundo, porque as receitas são poucas e as despesas são muitas quando você toca o time de futebol. E para o ano de 2022 a gente vê, olha, a redução da cota de TV, pela situação econômica do país, há uma dificuldade maior com relação aos patrocinadores e há uma dificuldade também, claro, não resta a menor dúvida disso, por tudo que acontece na economia, até com renda e sócio torcedor. Eu pergunto para você, Maria Isabel, já está um pensamento de formar esse elenco para 2022, porque a gente sabe que está em cima da hora, mas são muitas as dificuldades. Esse elenco de 2022 já está sendo planejado e pensando. E em termos de receita, o que fazer para a próxima temporada? Abraço para vocês. Bom dia, professor. Abraço a você também. Tem todo o meu respeito e admiração, você sabe disso. Então, a gente agora com a cabeça mais tranquila, porque quando a entidade deve, você é responsável por ela, é muito difícil você pensar num planejamento com o que você ainda nem quitou anteriormente. Mas agora a gente já vai conseguir aí sentar e pensar, como você bem disse, já está no adiantado aí do tempo. Acredito eu que o arbitral deve acontecer aí na primeira quinzena de novembro, né, para a gente saber a data correta do início aí do campeonato, que deve ser em janeiro. Cota da TV, ainda realmente não tem uma decisão ainda a respeito. Claro que sabemos já pela informação aí, inclusive hoje eu fiz contato, né, em Belo Horizonte, e deve reduzir bastante. Então agora mais do que nunca a gente vai precisar do torcedor da URT, dos patrocinadores da URT, daquelas pessoas que fazem a sua contribuição, se vai estar no estádio ou não. E então as doações para a cozinha da URT. Então isso agora a gente começa, né, aquele tradicional de pires na mão. Vou primeiro definir essa questão de quem vai mexer nessa área do esporte. A gente vai, no decorrer dessa semana, definir aí aquela pessoa que vai ficar ligada diretamente ao esporte, para a gente começar. Lógico, né? Tem aquelas especulações, sim. Vira e mexe, eu recebo algum telefonema, já fizemos alguns contatos aí com algumas pessoas que falam que tem um atleta para poder estar à disposição da URT e tudo. Agora, vai ser difícil, vai ser muito difícil, porque você planejar o que vai gastar sem saber o que vai entrar, não é fácil. Vai ser um ano difícil, mas a gente espera a presença do torcedor no estádio e com isso poder lançar o sócio torcedor aí para 2022, que é aquele valor que a gente conta com ele lá no início, né? Lá no início do campeonato, no início das inscrições, das transferências de atleta. A gente já tem aí, juntamente com o conselho, o que a gente precisa de gastar, o que a gente tem que ter de receita aí anual, mensal, sem ainda a parte do esporte. Então não é pouco, é bastante aí o que a URT e qualquer outro clube precisa. Tá aí o Elton Souza também participando, fazendo perguntas, Isabel respondendo. Houve um probleminha lá com o áudio lá do Marcos Machado. Vamos fazer nova tentativa. Alô, Marcos Machado, é com você agora, bom dia. Bem. Tudo bem. Beleza. Mais companheiros, ouvintes, torcedores da URT, bom dia, presidente Isabel e vereador Bartolomeu.
A gente fica ligando para ela com frequência, né? Desculpa incomodá-la, mas sabemos que você estava e está trabalhando e estava e continua preocupada com a situação, principalmente visando a próxima competição. O professor Elton já fez uma colocação, já visando aí a próxima temporada. Dito isso, que a TV Globo está oferecendo cerca de R$500 mil, portanto, a metade do que recebia nas temporadas passadas. Acredito que você, ou seja, a URT, vai ter uma despesa cerca de R$700 mil, pensando em 5 meses de atividade, R$700 mil, fora a folha de pagamento dos jogadores e comissão técnica. Então, onde buscar esses recursos? Sabemos também, né, que pelas informações, que somente a verba dos patrocinadores e outros contratos, muro, estádio e etc., não serão suficientes. Então, com 700 mil, orçamento para a próxima temporada, menos a folha de pagamento. Fica difícil, né? E como é que você pensa em resolver? E também já está batendo na porta, né? O calendário aí, a competição deverá começar 15 de janeiro, referente à apresentação, diretor de futebol e comissão técnica. Sempre é um prazer falar com você e você também nos traz muitas informações importantes. Eu te agradeço de coração aí, o que você fica sabendo, você nos repassa, isso para nós é muito importante. Então, como falei anteriormente, a gente vai ter que trabalhar bastante aí agora, reunir com toda a diretoria, né, ver aí o que promoção a URT pode trazer para também estar conseguindo valores para, né, poder sanar aí o que vem de despesa. Não é fácil, essa redução da TV, ela vai afetar, eu acho que tanto os times da capital, mas muito mais nós do interior, em conversa aí com presidentes da Patrocinense, da Caldense, do Atletique, né? Esse pessoal aí que também já estão se movimentando, mas também com a mesma sensação que a nossa aqui da URT, que não vai ser fácil montar uma equipe para disputar o Campeonato Mineiro com esse valor bem abaixo do que pode ser repassado. Mas a gente acredita que temos uma entidade que ela tem que trabalhar para nós, né? Principalmente para nós do interior. Mas a gente tem que pensar também uma forma com que a URT possa estar arrecadando. Então, mais do que nunca, a gente vai precisar do torcedor e aquele empresário que sempre, quando a gente socorre, pede socorro, ele nos socorre. Então, a gente vai planejar isso agora, nessa semana. Tempo está curto, mas eu não posso fazer um elenco com uma permanência muito tempo aí aqui em Patos, porque a despesa é muito grande. A despesa de cozinha, a despesa com atleta. Então, a gente precisa formar um elenco que consiga disputar bem o Campeonato Mineiro, sabendo que o recurso é pouco. Então, vai depender de um planejamento muito bem feito e de muita ajuda, né, do torcedor. E a gente pensar, realmente essa semana, no decorrer dessa semana, que a gente vai fazer essas definições aí do diretor, de apresentação. Esse planejamento vai ser feito agora no decorrer dessa semana, depois de ter sanado o que estava me afligindo há muito tempo, que eram esses débitos da URT. Daqui a pouco tem aqui também a palavra dos torcedores, já algumas perguntas aqui para a Isabel, para o Bartolomeu, e vamos seguindo com essa entrevista, agora trazendo o nosso comentarista positivo, também Solon Pereira com a gente. Ô, Solon, você me ouve? Tá tudo bem aí? Bom dia! Bom dia, Adamar, bom dia, professor Elton, bom dia, Marcos Machado, bom dia para minha amiga presidente Isabel, Bartolomeu. Ô, presidente, a gente ficar por último às vezes é bom, né? Porque você já deu uma esclarecida aí geral sobre as dívidas da URT, já falou também sobre a questão da esquematização toda para elenco do ano que vem, mas eu queria fazer mais uma pergunta aí em cima de alguns assuntos que você já falou. Primeiro é o seguinte, eu sempre fui um crítico muito ferrenho da Federação Mineira de Futebol, porque ela, ao invés de ajudar,
ela atrapalha. Atrapalha porque, no meu ponto de vista, ela, em tempos de pandemia, a gente chegou a ver isso aqui no estádio da União Recreativa dos Trabalhadores, ao invés de diminuir o seu quadro móvel, ela aumenta. Não seria a hora dos clubes do interior se unirem para pedir para a federação, para exigir da federação, que é a quem organiza os campeonatos, um melhor planejamento nessa questão de quadro móvel para os jogos, né, de cada local, porque isso já ajudaria muito. Outra coisa é o seguinte: Romero Meira poderá voltar a ser o diretor de futebol da URT? Bom dia, Solon, prazer falar com você. Em relação à primeira pergunta, em relação à FMF, a gente, em contato com os demais clubes do interior, a gente vai realmente fazer aí um pedido, né, muito detalhado aí junto à federação, devido a esse valor bem abaixo do que será passado aos clubes, e pedir a eles que olhe com mais carinho, que olhe com mais assim afinco para o clube do interior. A gente sabe que eles também têm despesa, mas você conhece isso melhor que eu, que dá sim para reduzir. Então é um pedido que eu creio que vai ser feito aí pelos clubes do interior junto à Federação Mineira. Em relação ao Romero Meira, é uma pessoa que só contribui para o URT, né? Esses 2 anos que ele esteve à frente do esporte, ele nos ajudou bastante e, por sinal, estamos aí na primeira divisão. Não é fácil, é desgastante essa questão de o diretor de futebol, juntamente com a gente, presidente, vice-presidente e toda a diretoria. Mas vou conversar com ele, né? Ele já nos entregou uma carta, eu respeito a posição dele, mas vou conversar com ele mais uma vez e aí no decorrer da semana a gente vai estar anunciando aí para ver a forma. Se for da minha vontade, sim, para mim seria a pessoa que eu gostaria que continuasse comigo aí à frente do futebol. Mas eu tenho que respeitar a decisão dele. A gente vai sentar, conversar com ele mais uma vez e vou aguardar aí um retorno para retornar e dizer para vocês se ele continua ou se ele não continua, e aí se não a gente tem que buscar um outro nome aí dentro da diretoria ou não para poder estar à frente do futebol. Bola na rede, recebendo Isabel e Bartolomeu, esclarecendo tudo a respeito da URT. Guilherme Camargos da retaguarda, colocando as nossas plataformas para funcionar. Tem aqui o recado do Dercílio. Dercílio tá dizendo o seguinte, cadê o... tá. Perguntando o seguinte, bom, aí pagando as dívidas, fica a dívida para o Décio. A URT daria para ele parte do estádio Zama Maciel ou depois haveria um pagamento mensal? É a pergunta do Dercílio. Então, Adamar, a gente tem uma escritura de hipoteca, né, feita com o Décio e filhos, no qual lá fala em relação de um período de carência para a URT estar quitando esses valores, deixando claro para o torcedor que o que a gente pegou com ele para quitar agora esses 950, 320, mais os outros débitos da URT e mais o que tinha ficado, né, daquele primeiro empréstimo que a gente tinha feito lá em relação àquele 1.350.000, 1.400.000 que o Bartolomeu bem já detalhou para o torcedor. Então, somando tudo isso, foi feito, está no cartório para poder registrar essa escritura de hipoteca, e ele bem nos atendendo antes dessa ficar pronto esse registro, ele já nos adiantou aqueles 950.000 que pagamos lá atrás, mais os 320 do Bruno e o restante que a gente está, né, quinta, sexta e hoje quitando os demais credores da URT. Então a gente tem um prazo, como foi colocado para o Conselho Deliberativo, temos aí 2 anos de carência, mas assim que a dívida for executada, ele nos avisará 6 meses antes. Mas é aí que está, que a URT tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar para quitar isso anteriormente, né? Não deixar chegar no prazo final. Para isso, não temos outra alternativa. A gente possui 2 imóveis, um deles tem que ser colocado à venda para ser quitado. Mas a gente ganhou tempo, né, com a ajuda dele, para a gente pensar no que fazer.
Então, o campeonato de 2022 disputa no estádio da Avenida Brasil. Estamos cuidando. Hoje, graças a Deus, com a chuva, o gramado estive lá na parte da manhã, está bem verdinho, está sendo cuidado, bem cuidado, para a disputa acontecer ali a partir de janeiro. Mas a diretoria tem que pensar, né, no decorrer, porque chega, o prazo termina, né, os meses passam. E a gente não pode deixar isso acontecer. Mas a gente agradece de coração a ele que nos atendeu, porque você está pressionada com o imóvel A ou B ir a leilão para quitar dívida, só quem está ali dentro da URT é que sabe o que é essa pressão. Não é fácil. E ao mesmo tempo você tem que pensar em montar um elenco para disputar um campeonato tão difícil, no qual a URT está aí há 9 anos na primeira divisão. Então, se você não tiver muita ajuda, não tiver aqueles parceiros da diretoria, que eu agradeço de coração aqueles que se disponibilizaram a colocar seus nomes ali, fazer parte da diretoria. Mas tem aqueles que realmente estão mais próximos e me ajudam no dia a dia, que é o meu vice-presidente Bartolomeu, que é o doutor Tiago, Bruno, Romero Meira e o Didil, que é o nosso financeiro, e os próprios funcionários da URT, né, que está ali no dia a dia. E aqueles, né, como temos outros que assim que a gente solicita, estão lá também presentes, mas esses estão mais próximos no dia a dia. Então eu partilho mais assim com eles, mas toda a diretoria, quando ela é chamada, Conselho Deliberativo, estão ali para nos ajudar a pensar. Mas não é fácil, a cabeça de uma pessoa que responde pela presidência da URT, ela realmente tem hora que você perde o sono. Mas, respondendo ao Decílio, a gente tem que pensar na forma de quitar com o nosso credor essa dívida. Só que ele deu um prazo para a gente aí pensar e correr atrás para poder fazer essa quitação. Negócio aí para a negociação do estádio Zama Maciel. Tá aqui o Elton Vieira Tiradentes, ele discordando de um comentário que foi feito aqui, dizendo que os clubes do Mineiro não ficam chorando mágoas. Ele diz aqui, se lamuriando por causa de cota de TV, estão inovando e reciclando, confiram. E as dívidas do URT, ele pergunta, foram aprovadas e contraídas em qual setor? E por que o Décio não se pronuncia? Quando for o momento certo, eu acho que ele vai se pronunciar, mas fica feita a pergunta para o Bartolomeu ou para a Isabel, quem puder responder. Olha, quem conhece ele sabe da sua descrição e sabe dos compromissos que ele tem no dia a dia da administração das suas empresas. Mas ele dá total liberdade tanto para mim quanto para o Bartolomeu de estar falando aí em seu nome. Mas você bem disse, né? Se ele achar que é preciso, eu creio que ele fale sim, mas ele tem total confiança na gente que está à frente aí da URT. A questão dos clubes estão se reciclando, sim, a gente tem que pensar nisso, concordo com o torcedor. Só que você pensar numa reciclagem com um débito do tamanho que estava, é muito difícil. Então, primeiro quitar, depois você pensar aí na forma de arrecadar. Agora, a cota de televisão, ela é importante, é um valor que você tem que contar com ele, porque as despesas são muitas. Tá ligado? O Dandan, o Tião Mico parabenizando, dizendo que dificuldade, mas você tem sabido levar e tá dizendo Deus no comando. É verdade, o Tião Mico. E tem também aqui o Tadeu Ramos, muitas mensagens, tá aqui o Tadeu. Tem empresários do Rio, São Paulo querendo fazer parceria com a URT. Isso aí pode ser ainda aceito? Olha, a gente já foi falado anteriormente, a gente recebeu a visita sim aqui de uma pessoa que foi mais ligada ao Flamengo, né? Esteve em Patos, nós nos reunimos com ele, tivemos a primeira conversa. Essa questão dos outros, eu não recebi ninguém aqui em Patos. Primeiro foi esse rapaz, né, o Leôncio, que esteve aqui conosco, sim, reuniu com a gente. É uma forma de ajuda que pode vir para o URT, sim, e a gente está aberto, claro, né, a todas essas parcerias. E a gente conversou, a primeira conversa foi com ele,
mas tivemos uma conversa só e agora com a cabeça mais fria, e assim que tiver o diretor de futebol a gente vai voltar a falar com ele e mais algum aí que puder e tiver interesse de estar fazendo essa parceria com a URT. Isabel e Bartolomeu aqui no Bola na Rede, esclarecendo tudo sobre a URT, a situação de momento. Elton Souza, mais uma pergunta para Isabel e Bartolomeu. Pois é, Adamar, uma pergunta para a Isabel. Isabel, a TV não sabe se vai patrocinar o campeonato do ano que vem. Se não tiver cota de TV, corre o risco da URT não participar do campeonato de 2022? E na sequência, meu querido Bartolomeu, independente de dívida, houve conversa em venda do estádio recentemente ou passagem para clube e empresa? Olha, o professor, ficar sem disputar um campeonato mineiro é muito difícil, porque a penalidade, né, ela vem para o clube. Quando o clube está aí já há esse tempo, acho que no nome aí o RT tem dentro do Campeonato Mineiro, a gente tem que trabalhar para isso nunca acontecer. E então nós vamos trabalhar para isso. Mas eu acredito que seja um valor a menos, mas a federação vai trabalhar para que o valor venha para os clubes, não sei com essa redução, mas eles vão tentar aí passar qualquer valor e a gente tem que batalhar para suprir o que falta. Não vai ser fácil, mas ficar sem disputar o Campeonato Mineiro, isso não. A URT tem que entrar em campo sim e disputar aí. Essa camisa, ela vale muito. A responsabilidade nossa é muito grande de estar à frente, então é algo que não tem como não acontecer. Bom dia, Elton. Bom dia a todos, né? O Elton, quanto à venda do estádio Zamba Maciel, lógico que tem a constatação sim de venda, não a venda para pagar a dívida, né? De venda para fazer um estádio atual, um estádio com capacidade tranquila para o torcedor, né? O RT hoje, lógico que tem a dívida com o Décio, né? E está tentando a venda do estádio, construir um estádio atualizado. Então acho que é importante isso aí, né? Deixar bem claro que o RT está tentando melhorar, né? Melhorar seu estádio, porque o estádio do RT hoje, todo torcedor sabe disso, né? Um estádio que carece de muitos reparos, né? Para que possa receber dos jogos do RT, e naquele local ali é muito difícil, né? Você vai se gastar muito e não vai ter um retorno financeiro. Então acho que é importante deixar bem claro que o RT não está vendendo o estádio para pagar a dívida nesse momento, mas sim se conseguir uma parceria com alguns empresários, algumas coisas que nós estamos tentando aí, para se construir um estádio melhor do que nós temos hoje. A participação do Bartolomeu, também da Isabel. A pergunta de Marcos Machado. Diga aí, Marcos. Uma colocação primeiro, o professor Elton, né? Me entenda, pelo amor de Deus, tá? Solon Pereira esquece clube empresa a curto prazo. Será muito difícil para os grandes. Isso aí é a longo prazo, ainda não sabe como será. O clube empresa, no momento, professor Elton, é igual o salto do golfinho. Sabe como é que é o salto do golfinho? Dá um pulo fora d'água, faz uma gracinha, né? E cai na água de novo. Utopia, professor Elton, querido Solon Pereira, clube empresa, esquece isso, principalmente clubes pequenos. Será difícil para os grandes. Com a Isabel, com o Bartolomeu, com todo mundo da URT, a gente tem uma empatia muito grande, um respeito muito grande, mas também não posso me furtar de passar informações para os nossos ouvintes, até porque o Bola na Rede é a liderança indiscutível, é o canal do torcedor. E então, não era informação oficial da URT, mas nós já antecipávamos no Bola na Rede, também no programa Sala de Esportes, a troca da hipoteca. Esse valor que você está passando, né, totaliza aí cerca de 4.200.000 reais, emprestado pelo empresário, colaborador e patrocinador e torcedor Décio. E essa troca da hipoteca vislumbra uma receita na continuidade da Vila Olímpica, melhorias na Vila Olímpica,
os sócios remidos continuam sem problema e poderia vender cotas joias, gerando novas receitas. E, claro, você há de convir, é notório que o espaço do estádio Zama Maciel é muito mais valioso, é muito mais fácil de negociar. O Adamar disse no início, mas a gente repete a pergunta com mais precisão. Dito isso, você disse que jogará o campeonato na próxima temporada no Zamão. Também já antecipei isso, que jogará o próximo campeonato no Zamão, mas fica muito difícil de 2023 disputar ali. O Bartolomeu acabara de falar, situações precárias que precisam de algumas reformas. As reformas, elas são difíceis, realmente vai ter problema para jogar a próxima temporada, mas voltando à colocação, o Zamão é mais fácil de arrumar um investidor, o Décio poderia também usar o seu conceito, enfim, para fazer a negociação, receberia o seu dinheiro e fica essa possibilidade de uma construção do estádio lá na Vila Olímpica. Então, Marcos, como eu já falei, né, nessas conversas com ele, a gente ventilou essa possibilidade e seria muito bom para o RT, né, se couber ali dentro do espaço onde hoje está localizada a Vila Olímpica, o estádio todo remodelado para a URT. A princípio foi feito aí um contato com o arquiteto e ele está aí desenhando e colocando aí dentro dos padrões que podem ser construídos para a gente sentar e ver o que se gasta para fazer esse estádio. A princípio ele já apresentou, né, e aí pedimos algumas modificações, ele está trabalhando para poder também apresentar tanto para a diretoria da URT quanto, né, ao DESC que fez a solicitação, tanto para nós quanto para essa pessoa que está trabalhando nesse projeto. A gente tem que fazer algumas coisas assim ali no estádio da Avenida Brasil para disputar aí em 2022 e a gente já vai trabalhar nisso da agora para frente e adequar para ter essa autorização aí, né, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, da Vigilância Sanitária do município, que são documentos que a gente tem que estar enviando para a Federação Mineira. Mas eu quero acreditar, sou sempre positiva, de que vai dar tudo certo e que a gente vai conseguir, sim, sem problema, de liberar o estádio da Avenida Brasil para essa disputa do Mineiro de 2022, porque é ali que a gente tem, então a gente tem que trabalhar para liberar ali e mandar os jogos da URT ali no próximo ano. Faltando 6 minutos para meio-dia, tempo de ouvir ainda a pergunta, mais uma do Solon Pereira. A gente também aqui no Bola na Rede. Diga aí, Solon. Pois é, presidente Isabel, já falamos de dívidas, já falamos, né, de futebol que vai ser montada a equipe, tá? Vamos olhar o outro lado da moeda. Eu quero saber o seguinte: todos os estádios pelo Brasil afora, Série A, Série B do Campeonato Brasileiro já tem público, claro, né? Teremos público, né, no Campeonato Mineiro. Departamento de Marketing já está apto a começar a trabalhar a questão do sócio para arrumar dinheiro para o RT? Solon, agora a gente vai trabalhar de uma maneira um pouco diferente esse marketing da URT, até porque também não estou podendo contrair dívidas, né, com empresas para poder trabalhar essa área. Então, vou sentar com o Bruno, que é o diretor responsável por essa parte do marketing, essa semana, para a gente traçar os planos aí em relação ao marketing da URT. Provavelmente não terá nenhuma empresa respondendo pelo marketing. A minha proposta para ele e tanto ao Conselho Deliberativo, que a gente tem uma pessoa dentro da URT para mexer diretamente com essa parte, mas lógico, tem que ouvir, né, o diretor responsável, qual a ideia que ele vai trazer esse ano, e com certeza ele já está pensando nisso e a gente retorna aqui juntamente com ele para poder estar passando isso para o torcedor e para vocês. Tá aqui o Caxias, mandando aqui a camisa do Mengão aqui, Caxias. Deixa eu ver outro que mandou aqui, o Glaicon também tá comentando, semana repleta de realizações, obrigado, valeu Glaicon.
Falou aqui do futebolzinho realizado esse domingo, aí o negócio foi embora, não. Tio Nelinho tá na escuta. Tem também aqui o Cowboy, né? O Cowboy. Parabéns para você pelo seu casório, né? Cowboy, rapaz, se casou na semana passada. Parabéns à presidente da UIT e ao Bartolomeu pelo grande trabalho, diz aqui o Cowboy. Deixa eu ver se consigo aqui o Joel, torcida, gostaria de saber mais sobre a origem da dívida dos cheques. Foi feito, pagou, tudo bem, mas aí fica por isso mesmo. De qualquer forma, serei sempre o EIT. Daqui a pouco a resposta em atacado pela Isabel, porque estamos aqui quase em cima da hora. Tem o Cleuton Xavier falando aqui do Sal Grosso lá em Goiânia, do Galo. Amanhã a gente vai falar sobre o Galo, né? O Tadeu Ramos eu já respondi. Tem também aqui o Moacir Lima, tá parabenizando o Bartolomeu, também é presidente, demais diretores pelo esforço, determinação, sei da luta e vocês vão vencer. Façamos um time competitivo, não caro, para que possamos permanecer na primeira. Eu sou o RT e acredito, diz o Moacir. O Hamilton Pintor pergunta se a dívida, se não era da UIT, onde foi parar o dinheiro? Tá aqui a pergunta do Nivaldo, é isso aí? Não, Hamilton Pintor. Nivaldo Lopes, pé no chão, gente, responsabilidade, muito planejamento. Tá aí o UIT disputar um campeonato deficitário com abusos e mais da federação, muitas taxas, né? Gerando dívidas e comprometendo o patrimônio. É que o meu Cruzeiro não anda fazendo mais, não tem nem dinheiro, e não vemos a situação do Cruzeiro a tirar de lado. Não sigo esse exemplo, claro, pode seguir não. Gastar depois não ter como, né? Pegar dinheiro. Como é que faz? Tá aqui o Éder, passou da hora da UIT ter a sua arena. Tá aqui o Éder, tem o Marcelo, tem o Thiago Bocão também aqui. Thiago Bocão, tamo junto, Isabel Bartolomeu. Sabia? Tá sempre junto lá o Thiago Bocão. Dali Trovão Azul. E tem o Marcelo de quê? Marcelo, tá aqui, Marcelo. Pergunta aí, Aldamar. Quanto à suposta compra da metade do estádio do Mamoré, é verídico? Tem se falado isso aí. E aí, Isabel? Olha, Adamar, a gente agradece de coração o apoio do torcedor. São várias perguntas. A gente tenta deixar o mais claro possível em relação aos débitos. Foram feitos, na época, a gente não estava lá na presidência da URT, mas foi feito, como o Bartolomeu bem disse, um levantamento aí pelo Conselho Fiscal, no qual detectou que não entrou. Agora, como eu já respondi anteriormente, eu quero acreditar que o dinheiro, entrando ou não, ele foi utilizado aí por quem administrava a URT para quitar qualquer tipo de débito da URT. Só que não tiveram a responsabilidade de quitar os cheques que foram pegos com a pessoa, com o credor da URT. Não quitando esses cheques, que foi aí bem dito na gestão, no qual era um conselho gestor e presidido pelo Dr. Domingos, então não foi quitado. O que aconteceu? O credor levou isso à justiça. Hoje a URT tem que pagar porque é judicial. O juiz foi lá e falou, olha, os cheques são da URT, se entrou ou se não entrou, para ele não interessa. O que interessa é que os cheques é da URT e a URT tem que quitar essa dívida, e essa dívida foi quitada. Agora, a gente tem responsabilidade de estar tirando a entidade URT das dificuldades. De uma forma ou de outra, quem preside tem que fazer isso, independente de quem é que fez a dívida. Cabe a gente a responder por ela, como em qualquer outra gestão, como prefeito, como governador, como presidente da República. Independente de quem fez, tem que ser pago, e principalmente quando isso é dito pelo judicial ao seu juiz. Então, foi quitado essa questão. Então, a gente conta com o torcedor, a gente precisa do torcedor, e o Solon falando em relação a torcedor no estádio, a gente acredita que o Campeonato Mineiro tem, ainda não sabemos, hoje mesmo já no e-mail da URT para ver se tinha chegado algo da federação, ainda não chegou, então a gente não sabe se vai poder contar com a capacidade máxima, se vai poder contar com 30%, 40%, 80%. Então o torcedor fique atento, porque de repente a gente lança o sócio torcedor e vai ser só o sócio torcedor, então a gente não sabe ainda em relação a isso. Então o torcedor ficar atento naquilo que a gente for divulgando, da agora para frente.
sobre o Mamoré. Então, não tive com ninguém do Mamoré. Essa informação, ela não partiu da diretoria da URT, a gente não sentou com eles. Não deixo de falar, falo isso abertamente, seria um sonho, tanto para a URT quanto para a Mamoré, se tivéssemos um estádio municipalizado, no qual os dois clubes pudessem mandar os seus jogos nesse estádio, né, tirando a responsabilidade de cada clube de cuidar com aquela despesa que a gente tem mensalmente. Cada um teria o seu CT de treinamento, ficaria mais fácil tanto para um quanto para outro, mas em Patos a gente não tem essa municipalização. Então, até o momento, a gente tem que pensar o quê? Se não for ali onde a gente está hoje, a gente tem que construir um outro. Então, Patos hoje não tem esse tão sonhado estádio municipalizado como tem algumas outras cidades. Então, até o momento, não foi, a gente não teve esse contato, né, pelas duas diretorias, então a gente não tem ainda nada a declarar a respeito. Milton de Paracatu, Adamar, em momento algum a presidente falou como ficarão os sócios da Vila. E aí o Milton está entendendo o seguinte: quando nós fizemos aquela pergunta se poderia ser erguido um estádio na Vila Olímpica, suponhamos que isso seja possível, que a URT consiga uma grande negociação no estádio Zé Mamacel, que participe de algum empreendimento, que tenha uma renda mensal e vá construir na Vila Olímpica. A URT já pensou como seria isso com o sócio? Dá para compartilhar Vila Olímpica e estádio? A gente quer que o sócio da Vila Olímpica continue participando da Vila Olímpica. Então, esclarecendo ao sócio da Vila Olímpica, até o presente momento, essa semana é que a gente vai sentar e planejar. Vocês utilizem a Vila Olímpica como estão utilizando, certo? E se vier a construir um estádio ali, logicamente, a gente vai pensar de uma forma, porque a gente quer o sócio da Vila Olímpica ainda conosco na Vila Olímpica. Então, a gente tem que pensar, é um planejamento que tem que se fazer. Ainda não sei como é que vai ficar a forma, mas vamos administrar, né, de uma forma que vai agradar as pessoas que ali estão. E a gente vai sentar aí, já solicitei ao superintendente hoje da Vila Olímpica uma prestação de conta, ele já enviou para a URT essa prestação de contas, até então, para a gente saber, né, do que entra e o que sai ali e informar isso ao Conselho Deliberativo da URT. Então, até o presente momento, está como sempre esteve. Usufrui da Vila Olímpica da forma que está usufruindo. E aí, no decorrer desse restante de ano, a gente vai sentar e planejar. Ali precisa de ter investimento? Sim. Hoje temos condição? Não temos ainda. Mas a gente vai sentar e planejar aí junto com aquelas pessoas que ali estão e a diretoria da URT. Agradecendo a Maria Isabel Pimenta Rocha, Bartolomeu Ferreira Ribeiro pela entrevista, agradecendo também aos companheiros Marcos Machado, Elton Souza, Solon Pereira, a todos os ouvintes, aqueles que enviaram as suas perguntas, que estiveram aí acompanhando essa entrevista. Terminou a reunião hoje na URT, Isabel já veio aqui porque tinha um convite aberto, a qualquer momento ela poderia responder esse convite, chegou aqui e falou e foi muito esclarecedora a sua entrevista, não escondendo nada. Às vezes as pessoas cobravam aqui transparência, mas tem a hora de dizer as coisas, tem a hora das revelações e está tudo revelado, sem se esconder de nenhuma pergunta, tanto da equipe Bola na Rede quanto dos torcedores. Foi assim que eu vi essa entrevista de hoje de Maria Isabel e também do Bartolomeu. Palavras finais aí dos nossos convidados, agradecendo mais uma vez pela presença. Então, Damar, dito isso, né, desses esclarecimentos aí que houve, tanto da Maria Isabel, né, por parte da URT e do torcedor aí que queria saber, né, dito tudo isso, agora é sentar e planejar o futebol para 2022, né, e para planejar o futebol, nós precisamos muito do torcedor, né? Aquele torcedor que gosta mesmo do ART, né? Vai ser lançado sócio torcedor aí, com certeza, o mais rápido possível, né? Para que o torcedor possa ajudar. Porque sem o torcedor esse ano, o ART sempre precisou, né? Do sócio torcedor. Mas esse ano vai precisar muito mais e com certeza a presidente vai contar com esse sócio
e ele vai dar sua contribuição para que o RT possa fazer um grande campeonato também em 2022. Agradecer a todos vocês, né, da Rádio Clube, e agradecer ao torcedor também que sempre esteve do nosso lado. A gente quer agradecer a dar mais essa oportunidade, como o convite sempre ficou aberto, né? Peço desculpa às vezes até de não ter avisado anteriormente, mas como a gente estava ali na URT, e aí eu convidei o Bartolomeu para a gente já subir, né, e ver com você se a gente teria esse espaço, que é importante. A audiência do programa Bola na Rede, ele atinge aí, né, a todo o torcedor, a todas as pessoas que querem saber aí da URT, e espero que a gente consiga ter aí esclarecido para o torcedor, né, em relação a esses valores pagos, a forma com que a gente fez essa garantia de dívida, né, e confissão de dívida com o nosso credor, torcedor, patrocinador, aquela que realmente nos ajuda. Mais uma vez a gente conta aí com aqueles empresários que colocam o nome da sua empresa na camisa da URT para disputar o campeonato. Essa semana que vem, a gente vai estar procurando por essas pessoas para saber o que se vai poder contar com cada um deles. E o torcedor, claro, a gente vai precisar daquelas doações. A cozinha da URT vai funcionar na URT, então a gente precisa, foi feita aí baseado nos 2 últimos anos, com a ajuda do Conselho Deliberativo da URT. A gente sabe que, como o Marcos Machado já colocou aí, é porque mais ou menos essa informação de que a URT hoje, fora a parte do salário de atletas e comissão técnica, o dia a dia da URT, na época de campeonato, a gente precisa em torno aí de 170, 180 mil mensal para suprir a cozinha, inscrição de atleta, taxas da federação e as outras coisas que a gente precisa no dia a dia da URT. Então a gente vai precisar muito dessas doações do torcedor, e muito obrigada aí pela paciência e o espaço que esse programa concede sempre à diretoria da URT. Tem o Castrinho aqui em tempo ainda dizendo: pode contar comigo. Castrinho tá ouvindo lá. O Kleber: enquanto os times baixarem a cabeça para a federação, vai ser esse sufoco todo. O presidente tem que levantar a cabeça e bater de frente com a FMF. Obrigado a todos, obrigado Elton, Marcos Machado, Solon Pereira, obrigado Bartolomeu, obrigado a Isabel. Nosso Guilherme Camargos na retaguarda vai tirar aquela foto esperta para nós, né, o Guilherme? Isso, depois para colocar aí no clubenoticia.com.br, lá no AG Esporte. Obrigado ao Daniel Araújo. Tá faltando aquele intervalo, né, o Daniel? Tá faltando o intervalo 2 aí. Chevropatos, Patense, Petizul, Copatos, Cicobi, Credipatos, informando a hora. Ô, seu Daniel, quantas horas são? 12:09. Chevropatos Auto Service, mecânica, parte elétrica, suspensão, freios, ar-condicionado, injeção.